Eu via esses filmes da franquia Alien e eu achava que tudo era a mesma coisa. Filmes de terror em que os humanos estão sendo perseguidos ali por aquela criatura, né? Até que tudo mudou no dia que eu tava procurando um filme de ficção científica pra assistir e me deparei com o Prometheus. Eu assisti o Prometheus sem saber que ele fazia parte da franquia Alien. E quando terminou aquele filme, eu tava tão interessado na história que eu acabei em 10 dias assistindo todos os filmes da franquia e descobri que ela é muito mais do que simplesmente esse alien horroroso aí matando seres humanos. Então nesse vídeo eu vou contar assim do fundo do meu coração, tá, o entusiasmo que eu tive nos últimos 10 dias entrando de cabeça na franquia Alien. Eu vou falar de 4 temas que são abordados aí nos filmes, vou falar um pouco da lore e claro, esse vídeo vai estar lotado de spoilers de todos os filmes de Alien, tá? Mas mesmo assim acho que vale a pena assistir, porque se você gosta de ficção científica é bem possível que você saia desse vídeo convencido de que a franquia Alien é muito boa, tá? Então vamos lá. O primeiro tema aqui é a origem do Alien, né? Que é conhecido aí como xenomorfo. A forma como esse bicho é criado é absolutamente interessante e me deixou gargalhando no final do filme que explicou isso, tá? Então vamos lá, basicamente tudo começa quando uma empresa chamada Weyland Yutani resolve financiar uma viagem ali científica para uma lua do planeta Calpamos, a LV-223. Chegando lá, e o ano é 2093, tá? É tudo num futuro bem distante. Eles encontram um líquido preto, uma substância gosmenta ali que eles não sabem exatamente o que é. Aí na tripulação dessa nave científica, né, tinha o David. O David é um androide, ou seja, um ser humano artificial, né? Ele pega amostras dessa gosma preta e começa a estudar. E pra ver como é que seria a interação dessa substância com o ser humano, ele molha o dedo, né, no negocinho preto ali, coloca uma gotinha dentro do copo de bebida do Charlie Holloway. Esse camarada é um dos pesquisadores lá, tá? Então ele é infectado, só que ele não sabia. Aí logo depois ele vai fazer amor com outra cientista, a Elizabeth Shaw. O que acontece, né? Eles têm essa relação sexual e logo depois é descoberto que a Elizabeth está grávida. Só que nos exames ali eles falam que ela estava grávida de 3 meses. Mas como era possível se ela tinha transado com o cara fazia 10 horas só? Bom, o androide David, já sabendo do que tinha acontecido, ele basicamente diz pra ela que não é um bebê normal, digamos assim. O negócio começa a crescer rapidamente dentro dela e ela se coloca ali numa maca de cirurgia automática, né? Uma estação médica automatizada e consegue fazer uma cesárea para tirar de dentro dela esse filho que o outro cientista colocou, que era nada mais nada menos do que uma criatura alienígena com uns tentáculos ali, né? Ela tenta matar essa criatura que é o filhinho dela, digamos assim. E a gente até tem a impressão de que ele morreu depois da cesárea. Só que passa todo o plot do filme Prometheus e no final, essa pesquisadora, né, a Elizabeth, está sendo perseguida por um engineer, né? Um engenheiro. O que é um engenheiro? É uma raça humanoide alienígena que acredita-se que foram eles que criaram os seres humanos, tá? Ela tá sendo perseguida por um cara desses aí. E eis que, no último momento, quem que aparece já com um tamanho absolutamente gigantesco? O filhinho da Elizabeth, agora um monstrengo, cheio de tentáculos gigantescos, que mata o engineer. Só que esses bichos aí alienígenas, eles funcionam da seguinte maneira em geral. Eles precisam de outro ser vivo pra meio que engravidar ele e aí se reproduzir dessa maneira. Então esse bicho que era o filho da Elizabeth, ele pega e engravida, entre aspas, esse engenheiro que ele matou. E de dentro desse engenheiro nasce um alien, que ainda é uma versão diferente, né, dessa que ficou conhecida nos filmes aí como o xenomorfo, mas eu vou chamar tudo de alien pra facilitar, tá? Então vocês estão entendendo, uma raça alienígena cria o ser humano e cria essa gosma preta, aí os humanos vão pra esse planeta, um androide pega a gosma preta, infecta um humano engravida outra humana, essa humana pare um alien. Cara, isso é muito bom, cara. Esse alien depois salva ela, salva a mamãe e engravida um engenheiro. E o engenheiro dá vida a um alien. Cara, tem umas 3 espécies, umas 3 raças diferentes misturadas na criação desse bicho. E mais uma gosma preta ainda. E o mais louco, né, na franquia Alien é que dependendo de quem que é infectado, nasce uma variação de alien diferente. No Romulus, o filme mais recente do Alien, tem um twist nesse negócio de uma mãe humana parir um alienígena que eu achei fantástico, cara. Basicamente no Romulus, uma menina que vai pro espaço e acaba tendo contato com os aliens, ela já tava grávida, né, de um humano, obviamente.
E aí quando ela tá ali quase morrendo, ela acaba se injetando com uma substância derivada dessa gosma preta, porque supostamente isso poderia ajudar ela a se curar, a se regenerar. Só que isso faz com que ela, que já tava com o bebê na barriga, né, acabe parindo um treco que é tipo um ovo. De dentro desse ovo sai tipo um alienígena. E esse alienígena não é aquele cabeçudo preto que você vê nos pôsteres dos filmes de Alien, mas sim esse treco aí. É tipo um alien, só que com uma cara muito humana. Na verdade um corpo também muito mais humano. Isso porque ele não foi criado do zero dentro dela, mas sim ele infectou um feto que já existia dentro da barriga da ser humana. Tem toda uma biologia absolutamente complexa, tá? Por trás dos filmes de Alien. E pra mim, cara, eu achei fascinante a forma como esses bichos são criados aí. E como existem várias variações, né? Por falar em criação, esse é outro tema absolutamente explorado nos filmes aí e que é muito interessante, beleza? Primeiramente no Prometheus, o filme começa já com um desses engineers, né, esses engenheiros, essa raça humanoide grande, meio que tomando uma substância e se dissolvendo ali no oceano. Não é 100% explicado, mas a teoria é de que ele se dissolveu para que o DNA dele se espalhasse ali por aquele lugar que parece até a Terra, ou pode ser outro planeta, dependendo da interpretação de cada um. E alguns acreditam que foi assim que a raça humana foi criada, tá? Dentro aí da lore do Alien. E o Peter Weyland, que é esse ricaço da empresa Weyland-Yutani, ele queria conhecer o seu criador. Ele queria como se fosse encontrar Deus, só que na lore de Alien, os pesquisadores encontraram algumas figuras rupestres ali numa caverna muito antiga que davam a entender de que nossos criadores, na verdade, eram essa raça alienígena. E eles vão atrás, né? É assim que começa o plot de Prometheus e assim que começa essa viagem científica. E chegando lá, eles encontram essa estrutura alienígena com alguns engineers, né, mortos dentro desse lugar, mas eles encontram uma cápsula daquelas de preservação criogênica, né, de sono estendido, em que tem ali dentro um engenheiro. Eles resolvem acordar esse bicho que tava dormindo sei lá quantos mil anos, porque o Peter Weyland, no fim da sua vida já, né, um cara ali muito rico, mas muito velho já, ele queria conhecer o seu criador. Só que o que acontece aqui? O que eles não sabem é que os engineers, né, eles criaram a raça humana, mas aparentemente eles desprezam a raça humana. Depois é mostrado, eu nem vou entrar muito nesse tema, mas é mostrado que eles tinham o plano de basicamente aniquilar com a espécie, né? E quando esse engineer acorda, ele vê aquele senhor querendo ali estender a sua vida de forma artificial. E ele vê o que na interpretação do engineer, eu acredito, né, é uma tentativa ridícula do ser humano de ser um criador ele mesmo, porque os engineers criaram os seres humanos e os seres humanos criaram um androide. E quando esse engenheiro percebe dessa criação, né, e acha que é uma coisa patética, porque o humano ele criou apenas uma cópia falsa de si mesmo, ele arranca a cabeça do androide e mata o Peter Weyland. E aí o David androide acaba sendo reparado, sobrevivendo e vai pra outro lugar. E aí começa já o filme Alien Covenant. E lá fica claro que o David, por ele ser uma criatura, ou seja, ele foi uma criação dos seres humanos, ele resolveu que ele também precisava ser criador. Ele fica fascinado com a ideia de criar vida ele mesmo, ele tem esse complexo de Deus, né, vira a obsessão dele. E aí o que é mostrado é que nesse novo planeta onde ele foi, ele cometeu um genocídio, basicamente espalhando essa substância preta num planeta inteiro que era civilizado com essa raça humanoide dos engenheiros, tá? E depois esse planeta ficou sem vida animal, porque essa substância que ele soltou lá, aparentemente matou tudo que tinha pela frente. E o David acabou vivendo em isolamento e virando um cara que fazia testes genéticos com diversos embriões ali alienígenas e tal, querendo criar o que ele chamava aí de uma criatura perfeita. E cara, é muito louco, olha só. Ele, pra criar esses bichos, né, ele precisa que eles infectem algum outro ser vivo. E como o planeta já não tem mais ninguém, ele tá vivendo sozinho lá, ele acaba então atraindo uma outra nave de seres humanos pro planeta para conseguir continuar os testes dele nesses seres humanos. Então os engenheiros criaram os humanos criaram os androides e os androides, no caso o androide David, quer criar uma raça perfeita geneticamente modificada de aliens. E eu falei da trama dos filmes Prometheus e Covenant, mas esse tema também tá em outros, né? Por exemplo, o Romulus, que é o mais recente, ele também brinca com o tema da criação e da evolução,
né? Porque basicamente a empresa lá, a Weyland-Yutani, ela captura um alien pra fazer testes, supostamente com o objetivo de pegar essa substância dos aliens e misturar de alguma maneira com os humanos pra criar uma raça superior, sacou? Eles falam que não dá pra esperar mais a evolução humana, eles têm que agir, eles querem criar um ser acima do que o ser humano é. Eu fico rindo porque eu não dava mínima pra filme de alien antes, e agora eu tô assim, cara, borbulhando de entusiasmo de contar isso aqui. Mas vamos lá, outro tema muito interessante dos filmes de aliens é que, assim, a gente vê esse alien grotesco, feião, ali matando todo mundo nos filmes, nos posters, e parece que ele é realmente o terror, né? Ele é o principal vilão, a principal ameaça. Mas se você olhar o subtexto, digamos assim, dos filmes, fica claro que tem uma grande crítica ao famoso capitalismo. Porque se tu for analisar na risca da régua, o grande vilão não é o alien. O alien em si acaba sendo um bicho que foi parar ali por decisão dos humanos e por decisão sempre dessa empresa, Weyland-Yutani. No primeiro filme, o Alien original, o Ash, que era um androide da tripulação, tinha ordens de trazer um xenomorfo, né, um alien, pra essa empresa aí poder estudar e fazer armas biológicas. No Aliens, que é o segundo filme da franquia, é exatamente a mesma coisa, só que agora é principalmente um ser humano que é instruído a, cara, matar todo mundo se for necessário. Não tem problema, as vidas humanas são completamente descartáveis para que eles consigam capturar um alien e fazer ali armas biológicas. No Alien 3, que é o terceiro filme, a empresa também chega ali pra de qualquer maneira capturar a Ripley, né, que é a protagonista, que tava grávida de um alien. E eles queriam muito esse bebê dela porque não só era um alien normal, como era uma alien rainha, ou seja, que bota ovo, digamos assim, né? No Alien Ressurreição, que é o quarto filme, eles literalmente clonam a mulher, a protagonista que já morreu, a Ripley, só pra conseguir recuperar esse embrião de alien rainha, né? E os caras, assim, sequestram seres humanos pra dar de comida pros aliens, praticamente, pra que os aliens consigam se reproduzir através desse sistema onde eles infectam outros seres vivos, né? Dessa vez, no Alien Ressurreição, pelo menos os cientistas falam que querem fazer vacinas, mudar o futuro da humanidade e não mais fazer armas biológicas. E nesse filme mais recente, o Romulus, não só essa empresa, ela gere colônias em outros planetas de forma ali meio que escravizando os seres humanos, como também todo o filme se passa numa estação de pesquisa, né, espacial aí, onde os caras coletaram um alien, curiosamente o alien do primeiro filme, e ali também começaram a fazer testes que obviamente sempre sai de controle, os aliens sempre matam todo mundo ou quase todo mundo, né? Mas em todas essas tramas, quem tá por trás é a empresa Weyland-Yutani. Eles querem alien pra fazer teste, pesquisa, produtos, e não se importa a quantidade de gente que já morreu por causa dessa empresa aí, é brincadeira, pô. E os aliens estão sempre lá na deles, entendeu? É essa empresa que fica botando o perigo no meio dos humanos, então as mortes são culpa deles. É uma boa crítica ao capitalismo, tá? Eu gosto. E por último, a gente tem o tema dos androides, que é algo muito relevante nos tempos modernos, né? Isso começou desde o primeiro filme original do Alien lá na década de 80, que era um androide chamado Ash. E aí desde então todos os filmes de Alien tem um androide, que às vezes eles chamam de sintéticos, né? E aí trata muito daquele tema filosófico que é bem conhecido nesse ramo, que é o que é ser humano? Como seria se os humanos realmente conseguissem criar uma espécie senciente como um androide que tem opiniões, desejos, pensamentos, como que seria o tratamento dado a eles, né? E é muito interessante porque no filme Prometheus, por exemplo, a gente vê no começo que o androide David, ele é um androide, né, programado para seguir ordens e tal, mas ele tem claramente ali desejos próprios, ele busca entretenimento, ele tem vaidade. No começo do filme Alien Covenant, mesma coisa, ele mostra logo depois da sua criação que ele tem senso crítico, ele tem opiniões, ele tem desejos, e inclusive ele se acha superior aos humanos que o criaram, tá? Yet, they created us. Even the monkeys stood upright at some point. E aí no Covenant, o David é confrontado com o Walter, que é um androide da mesma linha de produtos, digamos, só que de um modelo mais desenvolvido. E como ele é mais desenvolvido, o que os humanos fizeram? Eles deixaram o androide mais robótico, ou seja, mais obediente, com menos senso crítico, opiniões e tal. E o David passa a enxergar o Walter como um androide inferior, embora seja ele, David, que supostamente é um modelo mais básico, né? Depois do filme Alien Ressurreição, também tem uma das androides que mais me chamou a atenção, que é a Call, que ela é chamada pela Ripley de mais humana que humanos. You're a robot? I should have known.
No human being is that humane. Porque ela é uma das que mais demonstra um senso ali de cuidar pela humanidade, porque ela identifica que estão fazendo esses testes com aliens e que a própria Ripley é uma clone que tem um pouco de material genético alienígena dentro dela e portanto ela é perigosa, e a Cole tenta encerrar isso logo de cara. Enquanto os outros humanos ali da nave basicamente estão lutando pelos seus próprios ganhos, ou no caso dos cientistas, para realmente reproduzir os aliens, estudar, usar como produtos e pá e tal. E por último, no Alien Romulus, também tem um androide muito interessante que é o Andy. O Andy é como se fosse um androide muito pouco capaz, digamos assim, que é adotado como se fosse um irmão pela protagonista, a Rain. E o que acontece? Ele é considerado meio que um inútil, só que quando eles vão lá pra nave, encontram um outro androide, pegam um chipzinho e colocam no Andy, o Andy na hora muda a sua personalidade, a sua forma de agir e mais do que isso. E acho que isso vai ser relevante no futuro próximo pra humanidade, pra sociedade, né? Ele muda o seu objetivo. Então antes o objetivo dele era cuidar da Rain, que era sua irmã, entre aspas, né? E agora o objetivo dele é maximizar os interesses da empresa. Então o androide que trocou um chipzinho ali já mudou completamente a sua forma de agir, né? O que leva a considerações morais e práticas até, no sentido de, pô, quando androides estiverem andando por aí, como é que vai funcionar se um deles for hackeado, né? Ah, é um androide boa que tá na tua casa, sei lá, limpando o chão e lavando louça. Mas e se alguém conseguir ali hackear e fazer com que, sei lá, vire um androide assassino e mate todo mundo, né? E cara, tem muitos outros temas interessantes que são abordados nesses filmes pra quem gosta de ficção científica. Por exemplo, o paradoxo de Fermi, né? Se existem raças alienígenas avançadas, por que elas não entraram em contato com a gente? Ou até questões morais mesmo, por exemplo, se fala muito também do sacrifício de um pra salvar vários, né? De novo, eu não dava nada pros filmes de Alien. Em coisa de 10 dias, se tornou pra mim uma das minhas franquias favoritas ali junto com o Blade Runner, né, Mad Max e tal. Se você sair daqui convencido a assistir os filmes de Alien, depois volta e deixa um comentário que pra mim seria muito legal saber que alguém aqui viu, né, e ficou interessado, beleza? Para mais vídeos sobre ficção científica, siga o Futurologia.